65. Martial Arts System. Capítulo 301. Divindade. Fala Clã Nuble na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nuble sublinhado no sublinhado semana depois. Bom. Palma. O grão-mestre Fang com seus lindos olhos amarelos olhou para a cena à sua frente com um leve sorriso, cheio de fascínio. Ele estava atualmente parado na porta, que leva ao dojo, e atualmente, o dojo estava ocupado por uma única pessoa. Um jovem de cabelos pretos estava batendo em um poste de ataque acolchoado com a parte superior do corpo nua. Seu olhar estava apenas preso no poste de ataque à sua frente, com seu punho de vez em quando, batendo nele poderosamente. De vez em quando, ele parava de bater com os punhos e usava cotoveladas, chutes e joelhadas, fazendo com que a cena parecesse hipnotizante de se ver. O grão-mestre Fang coçou o queixo, o que o faria parecer um sábio da sabedoria se tivesse barba. Do lado de fora do dojo, o pátio estava movimentado com jovens homens e mulheres treinando sem descanso, mas eles ainda ouviam claramente os ruídos poderosos vindos do dojo e só podiam imaginar o quão poderoso o ataque precisava ser para causar tanto barulho. Uma das pessoas em treinamento era um jovem loiro, Len. Após sua derrota esmagadora, ele começou a se concentrar mais em melhorar suas técnicas para um nível totalmente novo. Ele recebeu instruções tanto do abismo quanto do grão-mestre Fang e sabia o que precisava. Velocidade. Ouvir o som vindo do dojo só o deixou mais motivado e, lentamente, seus ataques começaram a aumentar em velocidade. Abyss estava instruindo um jovem de aparência pálida que estava batendo no ar na sua frente com o corpo encharcado de suor. Mais rápido, disse Abyss simplesmente. Uf. Aether cerrou os dentes e levou seu corpo ao limite. Seus punhos começaram a aumentar a velocidade, mas Abyss ainda não parecia satisfeito. Balançando a cabeça, ele usou o pedaço de madeira em sua mão para golpear a tíbia de Aether, fazendo soar um som de carne sendo estalada. Arg! Aether quase se ajoelhou de dor, mas ele usou o resto de sua força de vontade para continuar de pé. Abyss suspirou e depois de ver os movimentos de Aether ficarem lentos, ele disse, já chega. Depois de ouvir essas palavras, Aether caiu de joelhos com a respiração ofegante, tentando recuperar o fôlego. Acho que terminamos aqui, vou chamar Ishiro, é hora de ir embora. Abyss disse e começou a caminhar em direção ao dojo. Aether olhou para seu pai e sentiu que ele estava diferente de antes. Ele geralmente brinca e parece sádico enquanto treina, mas agora, ele parecia sério, como se não fosse hora para piadas. Abyss parou ao lado do grão-mestre Fang, que parecia estar esperando por ele. Como está o jovem Aether? Fang perguntou com um pequeno sorriso. Abyss balançou a cabeça. Jovem, fraco, não tenho certeza se ele crescerá o suficiente com o tempo. O que houve? Fang perguntou, vendo o olhar sério de Abyss, ele teve um palpite do que estava acontecendo. Foto Abyss usando seu polegar e dedo médio começou a estalar os dedos de forma rítmica. Era algo que o fazia relaxar e acalmar seus pensamentos. Fang esperou pacientemente, até que Abyss parou de estalar os dedos e respondeu, a Ilha da Morte tem movimentos. A primeira estimativa de que levaria 10 anos para romper as barreiras era imprecisa. Isso acontecerá em breve, muito em breve. Fang suspirou, mas não cedo o suficiente, certo? Abyss cerrou o punho e assentiu, quando eles atacarem. Eu estarei velho, velho demais. Eu posso sentir, minha divindade está me deixando. Eu passei minha vida inteira tentando reunir divindade suficiente para dar um passo final para alcançar o reino da divindade marcial. No final, eu não tive sucesso e minha divindade reunida quase se foi. O rosto de Fang parecia dolorido, pois ele sabia o que estava acontecendo. Quanto tempo? Aether cruzou os braços e se apoiou na porta. Ele observou o jovem de cabelos pretos batendo no poste de ataque. Amanhã. Amanhã o resto da minha divindade se foi. Depois de hoje, não haverá mais meias divindades no mundo. Abyss suspirou e entrou no dojo. Fang observou Abyss caminhar em direção a Ishiro. Ele cerrou os punhos e enxugou as lágrimas que estavam prestes a começar a escorrer. Chega de meio divindade marcial. Quem seria aquele que tomaria seu lugar como esperança da humanidade?
Fang sentiu que o futuro estava indo em uma direção desconhecida. Abyss está no topo da hierarquia há mais de 10 anos, mas isso logo chegará ao fim. Wonderworld estava especialmente ansioso por esse dia. O rosto de Ichiro ficou encharcado de sangue quando seu punho forte atingiu a parte acolchoada do bastão de ataque. Ele estava prestes a fechar o punho, mas então sentiu uma mão em seu ombro. Virando a cabeça, ele viu Abyss olhando para ele com um olhar sério. O que foi? Ichiro perguntou. Hora de ir embora. Abyss disse e tirou a mão e olhou para o poste que estava batendo. Ah, já. Ichiro pegou uma toalha do chão e enxugou as gotas de suor do rosto e do corpo. Sim. Abyss colocou a mão para frente e tocou a parte de madeira do mastro de ataque. Com apenas o dedo indicador, ele bateu, mas isso sozinho quebrou o mastro de madeira. Ichiro olhou para a cena com descrença, forte. Abyss ouviu suas palavras, mas em vez de se sentir orgulhoso, sentiu tristeza. Ichiro, eu sei que você é jovem, mas como você se sentiria se passasse a vida inteira tentando alcançar um objetivo, apenas para ser roubado pela velhice? Ele está falando sobre sua força lentamente o deixando. Ichiro pensou e enxugou o resto do suor antes de responder. Eu ficaria triste e bravo, mas eu também saberia das limitações dos humanos. Limitações dos humanos. Abyss suspirou e sentiu que as palavras de Ichiro eram verdadeiras. Muitas limitações. Sem essas limitações, ele não teria ficado mais fraco, mas sim mais forte. Você está bem? Ichiro perguntou. Abyss suspirou e assentiu, estou bem. Com essas palavras, ele deixou o dojo para arrumar suas coisas. Ichiro sentiu que algo estava errado com ele. Mesmo que ele não demonstre, ele respeita Abyss. Afinal, ele se parece muito com ele. Desde jovem, Abyss treinou sem parar e treinou até chegar ao topo. Assim como ele. Além disso, ele nunca conheceu alguém tão forte quanto Abyss e, mesmo em uma vida passada, ele não chegaria aos pés de Abyss. Abyss removeu seu removedor de limite de poder e ganhou divindade. Mas ele não conseguiu remover seus limites de humanidade e se tornar uma figura divina. Martial Arts System. Capítulo 302. História do passado. 30 anos atrás. Um jovem de cabelos pretos, cabelos bagunçados e tédio no rosto atraente caminhava pelas ruas, em direção a desconhecido. As ruas estavam cheias de cidadãos de todas as idades. Alguns estavam com suas famílias, alguns com seus amantes e alguns com seus amigos. Só esse jovem de cabelos pretos estava sozinho. Com as mãos nos bolsos, ele parecia delinquente, o que fazia com que todos que o cruzassem o evitassem como uma praga. Não ajudou que ele estivesse usando uma jaqueta de couro preta e calças, o que o fazia parecer um motociclista. Só isso não o fazia parecer delinquente. Em vez disso, o símbolo da caveira nas costas da jaqueta e os piercings nas orelhas o faziam. Ao chegar a um cruzamento, com uma faixa de pedestres na frente, ele parou quando o sinal ficou vermelho. Olhando para a luz vermelha, esperando que ela mudasse de cor, ele esperou em silêncio. Do outro lado da estrada estava seu destino. Era um dojo chique com homens e mulheres jovens enérgicos entrando e saindo do prédio. Alguns eram mais velhos, mas ainda conversavam com os mais jovens. A maioria das conversas se concentrava em torno de artes marciais. Apito a luz vermelha ficou amarela. A luz amarela ficou verde. O jovem de cabelos pretos atravessou a rua e entrou no dojo pela porta da frente. A primeira coisa que viu foi um salão espaçoso com todos os tipos de prateleiras com troféus e fotos de jovens homens e mulheres torcendo. Poucos notaram a chegada do jovem de cabelos pretos, todos ficaram cautelosos ao ver sua aparência de delinquente. Mas o jovem de cabelos pretos não estava interessado nelas. Em vez disso, ele caminhou em direção à recepção, onde uma jovem de cerca de 15 anos estava sentada com seus longos cabelos pretos chegando aos ombros, parecendo muito adorável e gentil. Era óbvio que ela era muito popular, porque aqueles que a notavam tinham dificuldade em desviar o olhar. Toque toque. Um jovem de cabelos pretos bateu algumas vezes na mesa com o dedo indicador, o que atraiu a atenção da jovem. A mesa da recepcionista era vista através da janela, e do outro lado da janela ficava a área de treinamento. Não demorou muito para que a maioria dos rapazes que tinham uma queda pela jovem vissem a cena de um indivíduo com aparência de delinquente aparecendo na recepção. Eles pararam o treinamento e olharam cautelosamente para o jovem de cabelos pretos. Se ele começasse a flertar, mesmo que fosse o mínimo,
Eles o expulsariam do dojo. Sim? Ela perguntou, movendo seus longos cílios para cima e para baixo enquanto ela piscava. Vim aqui para conhecer. O jovem de cabelos pretos disse lentamente e tirou um papel do bolso. E a anciã, os nomes deles lhe dizem alguma coisa? Sim, por que você veio encontrá-los? A jovem perguntou e sabia que eles estavam treinando no momento. O jovem de cabelos pretos sorriu e se aproximou até que seu nariz quase tocou o dela. A jovem não parecia perturbada, pois continuava piscando inocentemente, mas aqueles que tinham uma queda por ela não estavam tão calmos. Mais de uma dúzia de figuras abriram a porta e saíram correndo da área de treinamento para cercar o jovem de cabelos pretos. O que você está fazendo? Eles gritaram para ele, e um deles perguntou, Alena, você está bem? Seus rostos estavam preocupados, mas ficaram surpresos ao ver Alena calma como sempre. O jovem de cabelos pretos se virou e se apoiou na mesa enquanto perguntava, e a anciã, vim conhecer vocês dois. Duas figuras na frente do bando ficaram surpresas. Ian tinha cabelo preto curto, olhos castanhos comuns e um rosto comum. Sean tinha cabelos castanhos e olhos azuis com um toque de cinza nas laterais. Todos pareciam confusos sobre o motivo pelo qual o delinquente de cabelos pretos veio olhar para dois discípulos externos. O jovem de cabelos pretos estalou os dedos e sorriu enquanto perguntava, o nome Helena lhe diz alguma coisa? Ian e Sean pareceram chocados a princípio, mas depois empalideceram consideravelmente. Todos viram seu comportamento estranho e se perguntaram quem ela era. Vocês dois a intimidavam porque ela era mais feia do que a maioria. E no final, ela tentou tirar a própria vida. Ian e Sean arregalaram os olhos ainda mais, dando a todos ao redor a certeza de que o jovem de cabelos pretos não estava mentindo. O jovem de cabelos pretos afastou a franja para os lados e disse, eu a encontrei quando ela estava prestes a se afogar. Felizmente consegui levá-la ao hospital antes que fosse tarde demais. Ele se endireitou e se moveu lentamente em direção a Ian e Sean. Vê, você não tem nenhuma prova. Ian gritou, o que foi uma decisão errada. Agora, todos tinham certeza de que as palavras eram verdadeiras, e um homem de meia-idade que ouviu a comoção pareceu enfurecido. Ian, Sean. O homem de meia-idade apareceu na porta e olhou com ar assassino para os dois jovens. Mestre, e ele está mentindo. Sean se ajoelhou e fez uma reverência profunda, com o rosto mudando de cor. Ela me contou tudo, disse o jovem de cabelos pretos, o que atraiu a atenção de todos mais uma vez. Como vocês a espancaram? Insultaram? Destruíram a propriedade dela? E por último, tiraram fotos inapropriadas dela quando ela não conseguiu revidar. Depois de terminar de falar, a quantidade de desgosto que tomou conta do seu rosto não pode ser descrita. Todos os outros também sentiam um desgosto incrível por Ian e Sean. Quem é você e por que veio aqui? O mestre do dojo perguntou. Ele tinha um palpite de que o jovem de cabelos pretos não veio até aqui para dizer aquelas coisas. O jovem de cabelos pretos sorriu, e seus olhos negros tinham um tom de relâmpago cintilante. Meu nome é Abyss Nightseed, e estou aqui para punir os Kyuuchi. Depois que suas palavras chegaram aos ouvidos deles, ele começou a se mover e levou apenas uma fração de segundo para chegar perto de Ian e Sean. Estilo relâmpago, insanidade. Abyss moveu sua mão diagonalmente e desapareceu mais uma vez, reaparecendo na entrada do dojo. Ian e Sean ficaram perplexos até que suas pupilas ficaram brancas e eles caíram sem vida no chão. O mestre do dojo pareceu chocado quando se virou e viu Abyss indo embora com as mãos nos bolsos e um sorriso calmo no rosto. O que é você? Ele perguntou, e surpreendentemente Abyss ouviu suas palavras. Abyss se virou e sorriu. Eu sou a pessoa que ascenderá aos céus como o dragão relâmpago. Lembre-se do meu nome. É assim que a história de Abyss Nightseed começa. Martial Arts System. Capítulo 303. O dragão relâmpago ascenderá aos céus. Journey of Abyss Nightseed durou décadas. Desde muito jovem, ele treinou e treinou até chegar ao topo da geração mais jovem. Histórias do primeiro detentor do talento de meio-divindade se espalharam por toda parte. Mas, as críticas seguiram. Ninguém esperava que um jovem Abyss alcançasse grandes alturas, e muitos não queriam. Aos 15 anos, ele se tornou muito famoso por sua mentalidade única e por sua força. Ele chegou a comandante marcial na tenra idade de 15 anos, e levou apenas um ano para que ele ascendesse a general marcial. Aos 16 anos,
Ele lutou sozinho com seu time para se tornar campeão do cenário escolar, e isso estava apenas começando. Nunca houve tanto domínio em nenhuma cena. Aos 17 anos, outro campeonato. Dessa vez, ele lutou todas as lutas sozinho e não levou nenhum arranhão no corpo. No dia em que ele completou 18 anos, foi também o dia em que ele removeu seu limite de poder e se tornou o mais jovem rei marcial do mundo. Ele abandonou a faculdade e foi direto para o cenário profissional. No começo, ele perdeu. Ele continuou perdendo e perdendo até que se cansou de perder e conseguiu sua primeira vitória. Foi também o início de sua longa sequência de vitórias. Aos 20 anos, ele alcançou o nível imperador marcial e conquistou 3 vitórias profissionais. Aos 22 anos, ele alcançou o nível de monarca marcial e conquistou 15 vitórias profissionais. Aos 23 anos, ele chegou ao Martial Saint e conquistou 30 vitórias profissionais. Seu crescimento parecia imparável. Mas então, surpreendentemente, ele abandonou o cenário profissional aos 25 anos. Foi também o dia em que ele alcançou o nível semideus marcial. Aos 30 anos, ele alcançou o nível de deus marcial, e a história continuou alguns anos depois. Bull, um belo homem de meia idade, na faixa dos 30 anos, carregava um bebê cujas bochechas estavam cheias de gordura de bebê e lindos olhos azuis olhando diretamente para ele. Ele tinha cabelo preto curto e uma pequena barba prestes a começar a se formar. Seu corpo musculoso mal conseguia ser escondido por baixo da roupa. Eles estavam hospedados em um pequeno quarto com paredes rosadas e uma cama feita especialmente para um bebê. O chão estava coberto por um carpete mácio, e era mácio o suficiente para sentar nele. Era isso que ele estava fazendo. Ele estava sentado ao lado da cama enquanto carregava a menina nos braços. Ele sorriu levemente enquanto brincava com as bochechas do bebê, o que fez com que risadas inocentes ecoassem pela sala. Pequena Azura, você não vai deixar seu papai, certo? O nome desse homem de meia idade era Bisnitsid. A bebê Azura inclinou a cabeça de forma fofa, curiosa sobre a pergunta do papai. Abis riu e beliscou sua bochecha suavemente. Você nunca vai se casar com alguém e me deixar, certo? A bebê Azura ainda estava confusa. Ela usou seus pequenos membros para dar um tapinha na bochecha de Abis. Ótimo. Abis entendeu como sim, e um sorriso enorme apareceu em seu rosto. Ranger logo, uma porta para o quarto foi aberta, e uma mulher de meia idade com cabelo preto curto e olhos azuis apareceu. Seu corpo era maduro com belas curvas. Ela deu um pequeno sorriso enquanto observava a cena na sala. Mas então, Abis aguçou os ouvidos, e um leve pânico apareceu em seus olhos antes que ele rapidamente o escondesse. Ele se levantou, ainda carregando a bebê Azura, e a colocou gentilmente de volta na cama enquanto ela tentava agarrar sua barba para poder brincar com ela. O que houve? Alena perguntou e agarrou a mão de Abis. Voltarei em breve, fique com Azura. Abis disse e removeu a mão enquanto saía da sala. Alena se perguntou o que aconteceu com ele, mas ao ver o sorriso fofo de Azura, ela também sorriu e começou a brincar com ela. Abis saiu do quarto e trancou-o firmemente. Um olhar frio apareceu em seus olhos enquanto ele saía de casa e entrava em um bairro. Havia uma estrada que seguia em 2 direções diferentes e dezenas de casas ao redor do bairro. Saiam! Abis gritou com seu tom poderoso. Não demorou muito para que mais de 100 figuras vestidas de preto aparecessem. Elas cercaram o prédio onde Babi Azur e Helena ainda estavam hospedadas. Liga dos Assassinos. Ah! A risada irônica de Abis foi ouvida enquanto um relâmpago crepitava em seus olhos. Você veio até aqui para morrer? Morrer? Abis arregalou os olhos enquanto virava a cabeça para ver outra figura vestida de preto parada no topo de seu prédio. Desta vez, a figura vestida de preto emitia uma força que estava muito além de outras figuras vestidas de preto. Presidente da Liga dos Assassinos. Por que você veio aqui? Abis gritou, e a confusão tomou conta de seu rosto. A figura vestida de preto tirou o capuz, e seus cabelos e olhos brancos ficaram visíveis. Sua identidade como presidente da Liga dos Assassinos é muito especial, mas também é sua classificação marcial. Seu nome completo é Darth Ciro Wolfelm, Deus Marcial das Trevas. Não podemos deixar você se tornar uma semidivindade marcial. Nenhum homem deveria ter tanto poder. Darth disse friamente e começou a pairar sobre o prédio com seu braço direito começando a soltar uma fumaça preta. Seu amante e seu bebê estão neste prédio,
certo? Seria uma pena se eles morressem. Ele apontou seu braço enfumaçado em direção ao prédio e estava pronto para matá-los sem um centímetro de hesitação em seu rosto. Não ouse! Abyss gritou e bateu as mãos no chão. Morte negra. Um raio de fumaça preta saiu da mão de Dart e levou apenas um milissegundo para atingir o prédio. Mas, quando a fumaça preta atingiu o prédio, ela começou a se dissolver porque um campo de força feito de raios estava ao redor do prédio. As mãos de Abyss estalaram como relâmpagos e, de repente, mais de 100 figuras vestidas de preto o cercaram e desencadearam seus próprios ataques. Mais de 100 indivíduos o atacaram sem piedade, e todos eles estavam acima do rei marcial. Eu sou Abyss Nightseed. Estou equilibrado entre a vida e a morte desde que nasci. Não serei derrotado por alguns bastardos que estão se escondendo no escuro. As pupilas de Abyss tinham um símbolo de relâmpago, e seu cabelo preto se transformou em azul com um tom de branco nas laterais. Seu cabelo não parecia mais comum. Em vez disso, eles pareciam raios. Estilo relâmpago. Dragão relâmpago ascenderá aos céus. Com essas palavras, todas as figuras vestidas ao redor dele se transformaram em cinzas enquanto um enorme dragão feito de puro relâmpago atingiu Dart no peito, fazendo-o explodir em uma massa sangrenta. O grito majestoso de Abyss alcançou o céu e naquele dia, os céus tremeram e tremeram. Esse foi o dia em que a primeira meia-divindade do mundo nasceu. Martial Arts System. Capítulo 304. Líder supremo daqueles que estão escondidos na escuridão. Abyss abriu lentamente os olhos, que tinham um tom de velhice. Ele estava sentado sozinho em seu quarto na escola de artes marciais de Fang. Havia uma mesa de madeira na frente dele, que estava completamente vazia. O quarto estava colorido com um tom de amarelo, vindo do abajur pendurado no teto. Havia um cômodo separado, que era um banheiro, que consistia em pia, vaso sanitário, chuveiro e banheira. Toque, toque. O dedo indicador de Abyss continuou batendo na mesa de madeira. Só havia som vindo da sala, além de um ruído calmo de respiração vindo dele. O sol se pôs há muito tempo e a lua já estava alta no céu. Suspiro. Ele abriu um armário, pegou uma garrafa de uísque e despejou em um copo de vidro. Seus lábios tocaram o copo de vidro, e o líquido começou a escorrer por sua garganta. Ele o esvaziou com um único gole e colocou o copo na mesa. Lentamente, seus olhos poderosos começaram a perder força. Chegou a hora. Abyss olhou para fora da janela em direção à lua gloriosa e perguntou com um olhar derrotado: por quê? Passei toda a minha vida só para que todo o meu trabalho duro fosse eliminado. Ele agarrou o apoio de braço e usou para ficar de pé. Seu corpo alto e musculoso começou a parecer mais fraco a cada momento. Caindo de joelhos, ele sabia que era hora. Qual é o sentido de viver? Se este é o resultado de todo o trabalho duro. Agarrando o copo de vidro com mais força, ele o esmagou em milhares de pequenos pedaços. Hugo! Ele agarrou seu peito com força, e um lampejo de relâmpago apareceu em suas veias até desaparecer. Não! Minha divindade! Ele gritou, mas nada ajudou, pois a divindade o deixou. Por tanto tempo. Eu passei tanto tempo. E para quê? Abyss agarrou seu braço esquerdo, e um certo pensamento surgiu em sua mente. Qual é o sentido de viver? Sua mão começou a se aproximar de sua garganta, mas antes que ele pudesse tocá-la, um som de batida veio. Batida, batida, posso entrar? Era a voz de Shiro. A mão de Abyss parou de se mover quando ele se levantou e disse: sim, entre. Ele sentou-se novamente em seu assento e escondeu a garrafa de uísque. Ranger, um jovem de cabelos pretos, apareceu e entrou no quarto. Ele fechou a porta atrás de si e sentou-se na cama de Abyss. O que foi? Abyss perguntou e continuou batendo na mesa de madeira com o dedo indicador. Ishiro não respondeu. Em vez disso, olhou para o chão, onde o vidro quebrado estava espalhado. Ele viu um olhar no rosto de Abyss, e ele só tinha visto aquele olhar uma vez antes. Era o mesmo olhar que ele tinha quando se olhava no espelho. Eu tenho uma pergunta, ele disse de repente. O que foi? Abyss perguntou e esfregou os olhos, sentindo-se sonolento de repente. Você e Helena, vocês duas, não eram casadas, certo? Suspiro. Abyss balançou a cabeça. Não. Nós estávamos juntos em um ponto, mas foi principalmente por causa de Azur e Ether. Queríamos que eles tivessem uma infância normal, mas então eu fui embora. Por causa do governo. Ele balançou a cabeça e queria ir espancá-los,
Mas agora com sua divindade perdida, ele não pode lutar contra todo o governo com sua força de Deus marcial. E o governo sabia que ele estava ficando mais fraco. Porque eles deveriam ter medo de um homem que fica mais fraco a cada dia que passa. Se soubessem que ele perdeu sua divindade, não seria uma surpresa se roubassem todo o seu dinheiro também. E agora? Vocês dois são próximos? Ishiro perguntou. Abyss franziu a testa e se perguntou por que ele estava fazendo perguntas tão estranhas. Não. Nós somos amigos, é. Eu não acho que ela queira mais ficar comigo. Eu fui embora de repente, afinal, e levei a Ether comigo. E quanto ao seu relacionamento com Azura? Ishiro perguntou e viu o rosto de Abyss, que emitia seus pensamentos suicidas, começando a ficar mais claro. Um pequeno sorriso apareceu no rosto de Abyss quando ele se lembrou do rosto de Azura e dos tempos em que ela era apenas um bebê. Ela costumava ser o bebê mais fofo do mundo. E agora ela é linda, como a mãe. Mas, alguém roubou minha garotinha de mim. Ele olhou relutantemente para Ishiro, mas então riu. Bem, pelo menos ela não começou a namorar um pedaço de merda imprestável. Obrigado? Ishiro pensou que poderia ter sido um elogio. Os pensamentos suicidas de Abyss desapareceram, e ele não conseguia acreditar que estava realmente fazendo algo tão insano. Embora fosse triste perder a força, não foi a ponto de ele se matar. Ele se levantou lentamente e deu um tapinha no ombro de Ishiro. Cuide de Azura. Ela ainda é jovem e inocente, mas tenho certeza de que ela não escolheu seu futuro marido errado. Obrigado. Ishiro disse e viu Abyss pegando a garrafa de uísque escondida. Olhando para ela mais uma vez, ele a colocou na lata de lixo. Álcool não é nada além de problema. Ele murmurou e tirou uma foto do bolso. Era uma foto do bebê Azura. Ele gentilmente esfregou a foto e colocou no bolso, localizada em uma jaqueta, ao lado do coração. Ishiro se levantou e estava prestes a se despedir quando começou a ficar com sono, mas então, Abyss arregalou os olhos e puxou Ishiro da coleira. Ishiro arregalou os olhos e de repente foi coberto pelo abraço de Abyss enquanto uma grande explosão acontecia ao redor deles. Bum! A sala explodiu em uma tempestade de fogo, e a nuvem de fumaça alcançou o céu escuro. Todos na escola de artes marciais Fang acordaram com urgência e viram uma das salas em chamas. Tosse. Ishiro tossiu dolorosamente e foi arrastado por Abyss para fora das chamas. O rosto de Abyss estava sujo e seus pulmões estavam cheios de fumaça, mas ele ignorou e colocou Ishiro gentilmente no chão do pátio para se deitar. O que aconteceu? Ishiro perguntou e teve um ataque de tosse. Abyss estreitou os olhos e virou a cabeça em direção ao seu quarto que estava em chamas. No céu, centenas de pessoas flutuavam com algum tipo de nuvem sob seus pés. Ei! Está na hora. Um velho com as costas curvadas disse assustadoramente. Ele parecia ter 80 anos, mas ainda assim, a força que rompia dele não podia vir de alguém tão velho. Ele virou a cabeça para o homem ao lado dele e disse, Adamas, você testemunhará a história hoje. O homem ao lado dele era um indivíduo de aparência implacável, com a orelha esquerda faltando e um corte de cabelo desgrenhado, com um corpo atlético. Seu nome é Adamas. E ele foi quem sofreu uma derrota esmagadora nas mãos de Marte, e desde aquele dia, ele jurou derrotá-lo. Hoje será o dia em que aqueles que estão escondidos na escuridão matarão a esperança da humanidade, Abyss Nixid. O velho, também conhecido como Shenor, gritou com excitação enchendo seu velho olhar. Ele se virou para ver uma figura alta com vestes ensanguentadas flutuando com um ímpeto aterrorizante. Líder Supremo, dê-nos suas ordens. Nós daremos a cabeça do abismo para você. O líder supremo era um homem com cabelo vermelho curto e vestes ensanguentadas. Ele era bem alto, cerca de 250 centímetros, com um corpo cheio de músculos explosivos e força. Não. Abyss é meu. Hoje é o dia em que a guerra começará, e o começo da guerra começará com a morte de Abyss. As palavras do líder supremo fizeram com que os membros de Tionis War e Dignity Dark tivessem sorrisos enormes em seus rostos nojentos. Martial Arts System. Capítulo 305. Morte e Destruição. Pai, Ishiro, vocês estão bem? Aether saiu apressado de seu próprio quarto e viu a cena do quarto de seu pai em chamas. Ele empalideceu um pouco, mas então viu seu pai e Ishiro no pátio, olhando para as chamas com carrancas. O que aconteceu? Ele gritou ansiosamente enquanto corria em direção a eles.
Tanto Abyss quanto Ishiro não responderam. À medida que as chamas começaram a diminuir lentamente, silhuetas de pessoas começaram a aparecer. Não eram apenas um ou dois contornos, mas centenas. Vá buscar Fang, estamos sendo atacados. Abyss disse para seu filho. Mas Aether engoliu em seco. Vai. Abyss gritou e se transformou em um relâmpago, que coloriu a escuridão em uma tempestade de raios. O líder supremo cruzou os braços enquanto observava a cena, e logo, Abyss apareceu com um raio. Abyss franziu a testa ao ver mais de 100 homens, mas ele não estava tão cauteloso com eles. Mas o homem com vestes ensanguentadas gritava perigoso. Era uma sensação que ele nunca havia sentido antes. Era como se estivesse na presença de um verdadeiro predador apex. Quem é você e por que veio aqui? Abyss perguntou, e um raio apareceu em sua mão. Nós somos aqueles que estão se escondendo na escuridão. E este é nosso líder supremo. Shenor disse com entusiasmo, mas estando na presença de um indivíduo lendário como Abyss, ele ainda sentia um medo persistente. Abyss virou a cabeça para o homem com vestes ensanguentadas e franziu a testa. E o que você quer? Prazer em conhecê-lo, finalmente, Abyss. Líder Supremo disse com seu tom frio e poderoso. Sua voz sozinha incendiou os espíritos de seus subordinados e fez seus inimigos sentirem desespero. Eu tenho um propósito simples. Ver a morte e a destruição do mundo em que vivemos. O líder supremo abriu os braços e suspirou alto. É hora de acabar com a corrupção e a hierarquia do mundo, que é governada pela força. É hora de entrar num mundo sem artes marciais. Abyss riu e disse com um olhar zombeteiro. Então, você é louco. Não ouse falar assim com o nosso líder supremo. Shenor gritou com seu tom envelhecido e rouco, cheio de raiva. O líder supremo acenou com a mão para impedir que seus subordinados furiosos fizessem algo precipitado. Pode parecer loucura para você. Afinal, você é o exemplo máximo do que eu odeio. Uma pessoa que deveria ter sido um capacho para os outros. Agora é a chamada esperança da humanidade. Não posso aceitar isso. Você deveria ter ficado no fundo da hierarquia, onde lixos como você pertencem. HMPH. Abyss bufou e perguntou. E como você planeja fazer isso? O líder supremo sorriu de repente, como se esperasse essa pergunta. O primeiro passo é a morte do pilar. Uma vez que o pilar caia, o resto da casa também cairá. Ele levantou o braço e apontou o dedo indicador para Abyss enquanto dizia suas palavras cheias de frieza. É hora da sua morte. Ah! Abyss riu silenciosamente até que ficou cada vez mais alto até que sua risada foi a única coisa na noite escura. O que é tão engraçado? Shenor gritou e apertou sua mão enrugada. Sua morte chegou. Lentamente, Abyss parou de rir e olhou para o rosto do líder supremo, que não tinha nenhum sinal de emoção. Eu ouvi essas palavras muitas vezes, e aqui estou eu. Ainda de pé. Abyss desabotoou sua camisa e a jogou fora. Seu peito nu ficou visível, cheio de cicatrizes de todos os tipos. O líder supremo cantarolou e desabotou as mangas. Shenor, Adamas, vão matar o filho dele. Abyss arregalou os olhos. Não ouse. Shenor sorriu e começou a flutuar para longe com Adamas. CRKKKK. Os olhos de Abyss brilharam com raios e raiva enquanto ele corria atrás deles. Não tão rápido. Ele ouviu uma voz de gelar os ossos atrás dele, e a próxima coisa que sentiu foi algo sólido atingindo suas costas. Bum! O corpo de Abyss atravessou um prédio como um meteoro e, mesmo depois de cair no chão, o impulso de seu corpo não parou, e ele ficou enterrado profundamente no solo. Vá e não fale, disse o líder supremo friamente. Shenor e Adamas assentiram e correram em direção ao edifício que parecia uma mansão. E vocês descansem. O líder supremo virou a cabeça para o resto de seus subordinados. Vão matar todo mundo. Sim, líder supremo. Todos gritaram em uníssono, e cada um foi em direções diferentes para começar sua matança. Grar. O líder supremo ouviu um grito poderoso vindo debaixo dele, o que o fez olhar na direção do som. E ele viu uma explosão de relâmpagos vindo direto em sua direção. A explosão teve um raio de 100 metros de largura e pareceu extremamente poderosa e mortal, com raios circulando ao redor do feixe. Sem mudar sua expressão, ele colocou a mão na frente dele e murmurou, morte e destruição, nada. Uma pequena bola apareceu em sua mão. Outra metade da bola era na cor preta, enquanto a outra metade era na cor branca.
A bola começou a flutuar lentamente em direção ao raio que se aproximava e, quando foi cercada pelo raio, pop! Apenas um som de estouro foi ouvido quando o terrível e incrivelmente poderoso ataque de relâmpago desapareceu. Era como uma bolha de sabão estourando, mas, dessa vez, não havia mais nada do terrível ataque anterior. Bum! Um prédio abaixo dele foi destruído em pedacinhos, e um homem de cabelos pretos apareceu com seus músculos inchados de energia. O líder supremo sorriu levemente enquanto dizia: "Vamos, me mate. Se você não puder, seu precioso filho será morto." Gra! Abyss gritou de raiva e lançou seu soco, que estava coberto de relâmpagos. O líder supremo cruzou os braços em formação de X e bloqueou o soco com certa facilidade. Estilo relâmpago. Explosão de relâmpago. O punho de Abyss começou a estalar em relâmpagos, e logo, uma explosão de relâmpago saiu de seu punho e atingiu o bloco do líder supremo. O líder supremo foi empurrado 1 metro para trás antes de simplesmente dar um golpe com as mãos, o que destruiu a explosão de raios com facilidade. Ah! Ele riu de repente e olhou para Abyss, que parecia sério. "Você realmente ficou mais fraco. Ainda há alguma divindade dentro de você? Que pena. Eu queria lutar com você quando você ainda tinha sua divindade. Mas agora, isso vai ser chato." Martial Arts System. Capítulo 306. Ishiro vs. Aqueles que estão se escondendo no escuro. Boom! Rachadura. A terra rachou, e os prédios desabaram. Ishiro estava olhando para a cena de dois seres divinos lutando com suas vidas em jogo. Um raio brilhava no céu, fazendo com que a noite escura interior mudasse de cor de vez em quando. Ao redor de Ishiro, os prédios estavam caindo, causando um grande tumulto e destroços voando de forma imprudente. "Ei, tem alguém aqui?" Ishiro virou a cabeça e viu algumas figuras vestidas de preto em cima dos escombros, apontando para ele antes de começarem a correr com suas espadas prontas para matar. Merda! Ishiro assumiu sua posição de luta e amaldiçoou sua sorte. "Anfitrião, sugiro que você fuja agora mesmo." De repente, Ishiro ouviu a voz do sistema, que ele não ouvia há algum tempo. "Desculpe, mas isso não é uma opção." Ishiro olhou para o céu, onde Abyss lutava com todo o seu ser. Duas figuras vestidas de preto balançavam suas espadas na esperança de decapitar Ishiro com um golpe rápido. Terceira direção de redirecionamento, fio de aço. Ishiro moveu suas duas mãos em um movimento perfeito e golpeou as laterais das lâminas, apenas o suficiente para não se machucar, mas também o suficiente para desviar os golpes de espada e errar seu corpo. As figuras vestidas de preto pareceram surpresas antes de continuar o ataque. Ishiro rapidamente pulou para trás e olhou para os nós dos dedos, e surpreendentemente eles estavam sangrando só de redirecionar os ataques. Isso nunca aconteceu com ele antes e, mesmo depois de fazer um treinamento de condicionamento de mãos, pareceu ineficaz contra eles. Talvez sem seu treinamento, o resultado teria sido muito pior. Fugir, o sistema gritava em sua mente, e isso garantiu a Ishiro que a situação atual estava longe de ser favorável. As figuras vestidas de preto se moviam no mesmo ritmo, como se tivessem treinado juntas durante anos. A primeira figura desferiu um golpe de espada na perna de Ishiro, enquanto a segunda mirou no pescoço. Ishiro viu tudo em câmera lenta. Ele viu os sorrisos aterrorizantes que as figuras vestidas de preto tinham sob seus capuzes, e não havia 1 centímetro de pena em seus olhos. Era como se matar fosse algo diário para eles. O som de Abyss e indivíduos desconhecidos lutando era claro como o céu. De vez em quando, ele ouvia um gemido de dor, que soava como a voz de Abyss. Isso deixou tudo claro para Ishiro. Essa situação era a mais perigosa em que ele já tinha estado. Em sua vida anterior, ele tinha controle das coisas por causa de sua força. Mas aqui, há pessoas mais fortes que ele em todos os lugares que ele visita. Mesmo indo ao supermercado, ele poderia ver alguém que poderia derrotá-lo na luta. Era algo que ele nunca esperava. Sistema. Ouça-me com atenção, pensou Ishiro enquanto os dois golpes mortais de espadas estavam prestes a tocar suas roupas. Ouça e faça tudo o que eu disser, e faça rápido. Ishiro deu um golpe incrivelmente rápido com seu braço direito e acertou em cheio no queixo da segunda figura. A segunda figura cambaleou para trás enquanto segurava seu queixo dolorido. Ishiro rapidamente levantou a perna esquerda e mal desviou do golpe de espada. A primeira figura tentou mudar a direção do golpe de espada,
Mas então o chute de Shiro acertou seu ombro, fazendo-o deslizar alguns metros antes de parar. HMM. A segunda figura apenas esfregou o queixo e sentiu apenas uma pontada de dor, mas agora, até essa dor desapareceu. A primeira figura não sentiu nada e já estava pronta para continuar atacando. Dê-me suas instruções. O sistema disse isso com seriedade e estava pronto para ajudar Ishiro de todas as maneiras possíveis. Ishiro sorriu e estendeu o braço direito para frente com a palma da mão aberta, sem lança. A palma da mão dele brilhou por um segundo antes que um item começasse a se formar, e ele foi ficando cada vez mais longo até atingir 2 metros de comprimento, com o cabo na cor prata com tons dourados nas laterais. Ele tem o anel espacial. Sortudo. A primeira figura sorriu e ficou gananciosa. Até a segunda figura parecia gananciosa e quase babou ao ver aquilo. Compre uma poção de cura lendária e 20 poções de cura épicas, também. Compre um golpe mortal raro, Roger. O custo é 40.000 moedas. Compre-os e coloque-os no inventário. Quando eu disser o nome da poção de cura, dê-a para mim do inventário. Ishiro havia terminado seus preparativos e estava pronto para lutar uma batalha, que definitivamente o levaria à beira da morte. Fique de olho no meu HPI. Se ele quer abaixo de 100, me dê uma poção de cura épica. Tudo bem, ufa. Ishiro respirou fundo e abriu os olhos com força, bem a tempo de ver a primeira figura vestida de preto desencadeando seu ataque. Ishiro rapidamente girou a lança ao redor dele e acertou a lâmina que o atacava, mas o resultado não foi satisfatório, pois ele foi jogado para trás. E esse não foi o fim. A segunda figura já estava correndo em sua direção, e com um balanço de sua espada, uma pressão de vento apareceu, que quase fez Ishiro voar, mas ele conseguiu manter sua postura e colocou sua lança no caminho para um bloqueio bem cronometrado. Clank! A lâmina da espada atingiu o cabo da lança, e nenhum dos lados parecia estar vencendo, mas esse seria o caso se Ishiro estivesse lutando contra um cara. A primeira figura reapareceu atrás de Ishiro e golpeou com sua espada para frente, mirando diretamente no coração de Ishiro. GRRR. Ishiro cerrou os dentes ansiosamente e empurrou a lança para frente, o que empurrou a segunda figura para trás, só um pouco, mas foi o suficiente para Ishiro se virar e balançar sua lança em direção à lâmina que se aproximava. Clank! A lâmina da lança enviou a lâmina que avançava para a esquerda, fazendo com que o ataque atingisse o alvo com uma grande margem. Ishiro rapidamente usou toda a sua força nos músculos das pernas e saltou para trás, bem a tempo de desviar do ataque aterrorizante da segunda figura vestida de preto. Droga! Assim que Ishiro pousou no chão, ele enxugou o suor e desejou ver as figuras vestidas de preto terem pelo menos um rosto sério, mas o olhar que elas tinham não era o que Ishiro esperava. Eles tinham sorrisos irônicos no rosto, como se estivessem curtindo a batalha e não estivessem lutando. Isso até fez Ishiro pensar que eles estavam brincando com ele, mas ele logo afastou esses pensamentos de sua mente porque sabia que precisava de uma mentalidade calma e composta. Se ele começar a pensar que não vai ganhar, então definitivamente não vai ganhar. Ele será abatido como um cordeiro indefeso. As figuras vestidas de preto esperavam que Ishiro tivesse uma expressão derrotada, mas não foi isso que aconteceu. Ishiro estava ereto, com a lança na mão direita, parecendo um general majestoso, pronto para enfrentar a morte sem um centímetro de medo no rosto. Martial Arts System. Capítulo 307. A Jornada do Éter. Uf! Uf! A Éter correu ansiosamente pelos longos corredores, esperando encontrar o grão-mestre Fang o mais rápido possível. O som da luta ecoava em seus ouvidos, o que o impediu de pensar em parar para recuperar o fôlego. Ele cerrou os dentes e correu mais rápido do que nunca. Ao chegar ao fim do corredor, ele viu as escadas que levavam ao segundo andar e ouviu um som distinto de luta vindo de lá, mas também de fora. Olhando para fora da janela, ele viu figuras vestidas de verde e dourado lutando contra figuras vestidas de preto, mas elas não estavam se saindo bem. As figuras com vestes verdes continuaram morrendo, enquanto as figuras com vestes douradas foram rapidamente atingidas por ferimentos. O quê? A Éter não conseguia acreditar no que via. Os mestres da escola Fang de artes marciais conseguiram lutar contra a Abyss e não foram derrotados instantaneamente, o que dizia muito sobre sua força. Mas figuras com vestes pretas pareciam lutar com relativa facilidade.
Havia algumas figuras vestidas de preto que estavam lutando contra os discípulos. Mesmo enfrentando algumas dificuldades, eles conseguiram acabar com os discípulos com alguma facilidade. Quem são eles? Aether perguntou e sentiu um medo persistente florescer dentro dele. Mas ele sabia que Shiro e Abyss estariam em perigo se ele não encontrasse o Grão-Mestre Fang. Ele tinha um palpite de que o Grão-Mestre Fang devia ser pelo menos um semideus marcial. Isso não é algo que pode ser menosprezado. Recuperando a confiança, ele estava prestes a correr para fora, mas não conseguiu. Rachadura. Aether rapidamente virou a cabeça em direção ao teto, que estava desabando sobre ele. Ele se moveu como um raio, desviando dos destroços que caíam e dos itens de aparência perigosa. Ele conseguiu se esquivar até a segurança e, quando chegou às escadas, virou-se para ver o que fez o teto desabar. Mas era algo que ele não queria ver. Duas figuras surgiram do teto e pousaram em cima dos escombros. A primeira figura era um homem que parecia muito velho com suas costas curvadas e rosto enrugado. Ele estava examinando a sala, e quando viu Aether, um sorriso nojento apareceu em seu rosto hediondo. A segunda figura não tinha nenhuma expressão no rosto, apenas pura frieza, como se estivesse olhando para uma formiga, que não merecia sua pena. Aether, filho do abismo. Shenur gritou enquanto uma gargalhada escapava de sua boca. Aether agarrou o guidão da escada com mais força e começou a subir lentamente as escadas. O que você quer? HMM. Shenur bateu no queixo com a mão enrugada e disse inocentemente, sua vida. Aether empalideceu e começou a correr escada acima, mas só conseguiu dar 2 passos antes que uma figura aparecesse na sua frente. Isso não foi legal, disse Shenur depois de aparecer de repente bem na frente de Aether com uma velocidade incrível. Ah! Aether se assustou ao ver o velho na sua frente, o que o fez escorregar e cair da escada. Seu corpo caiu no pé da escada, com um grunhido doloroso. Ele tentou se levantar, mas então uma sombra se sobrepôs à sua figura. Ele virou a cabeça trêmulo e viu Adamas olhando para ele com seus olhos frios. Rachadura. Adamas bateu o pé no ombro de Aether, quebrando-o no processo. Ai! Aether gritou em agonia enquanto sentia a dor percorrendo seu ombro até seu cérebro. Isso deve doer. Shenor sorriu e apareceu ao lado de Aether. Ele enxugou as lágrimas do rosto, que se transformaram em dor. A dor é boa, significa que você está vivo. Shenor deu um tapinha no ombro quebrado de Aether, o que lhe rendeu outro grito. Em breve, essa dor irá embora, o que também significa que sua vida. Então, a dor é boa, certo? Shenor perguntou e esperou pacientemente por uma resposta. Aether mordeu o lábio e balançou a cabeça trêmulo. Lágrimas continuavam caindo de seus olhos, e ele se arrependeu de não ter dado tanta importância às artes marciais. Em vez disso, desperdiçado a maior parte de seu tempo livre jogando. Era tarde demais para arrependimentos. Meu pai. V vai matar vocês dois. Aether disse com veneno e só arrancou uma risada de Shenor. Desculpe, mas seu pai não viverá muito mais tempo. Shenor disse e deu um tapinha em sua bochecha. É uma pena que você não possa estar aqui para testemunhar a morte do seu pai. Após essas palavras, Adamas apontou seu braço em direção a Aether e murmurou, cirurgia no Clerion. Um raio de luz verde saiu de sua mão e atravessou a testa de Aether. Suspiro. Você realmente mudou. Shenor sorriu ironicamente. Gostar de torturar. Não é o fetiche mais estranho que já vi. Aether sentiu algo viscoso se contorcendo em seu crânio. Ele ainda não sentia dor. Mas ele sabia que quando atingisse seu cérebro, sentiria uma dor que nunca havia sentido antes. Fechando os olhos, ele se preparou para a desgraça que se aproximava. Mas então... Tirem as mãos desse garoto. 2 figuras com vestes douradas apareceram do lado de fora após ouvirem gritos de dor, e a visão que testemunharam os deixou furiosos. Gra. Adamas grunhiu irritado e fez o raio verde desaparecer. Ele e Shenor se viraram para encarar os homens com vestes douradas. A primeira figura com um manto dourado era um homem chamado Mestre Oliveira. Ele saltou no ar com seu longo cabelo preto flutuando atrás dele, e sua voz poderosa ecoou nos ouvidos de Aether. Jovem Aether, vá para o abismo. Após essas palavras, ele e a outra figura de manto dourado, cujo nome era Mestre Conrad, desencadearam seus ataques contra Shenor e Adamas. O corpo de Adamas brilhou com um brilho esverdeado enquanto uma bengala de madeira apareceu na mão de Shenor. Mestres.
Eu tenho que encontrar o grão-mestre Fang. Aether gritou e se levantou com as pernas trêmulas. O grão-mestre está ocupado. Ele virá ajudar Abyss em breve. Mestre Oliver gritou e colidiu com Adamas, e sua batalha pela supremacia começou com um estrondo. Aether assentiu trêmulo e começou a correr para longe enquanto segurava seu ombro quebrado. Ele estava com uma dor de cabeça enorme, como se sua cabeça estivesse prestes a ser partida ao meio, mas ele ignorou tudo e entrou no corredor. Mas ele não tinha ideia de quão difícil essa simples jornada acabou sendo. Martial Arts System. Capítulo 308. A soberania do dragão relâmpago. Hugo. Um homem musculoso foi lançado voando com seu cabelo feito de relâmpagos desgrenhado e seu peito nu cheio de feridas. Bom. Ele colidiu com outro prédio antes de conseguir parar o impulso de seu corpo. Com um grunhido de dor, ele se levantou e correu direto para a figura no céu, que estava flutuando como se fosse um deus da guerra com suas vestes ensanguentadas. O líder supremo estava flutuando com os braços atrás das costas e não apresentava nenhum ferimento, nem mesmo sinais de exaustão. Havia um pouco de poeira em suas roupas, mas ele inocentemente tirou a poeira dos ombros e bloqueou outro ataque de Abyss. Você não vê o quão inútil é essa batalha? Perguntou o líder supremo e usou o dedo médio para dar um tapinha na testa de Abyss como se estivesse punindo uma criança desobediente. Bate. Mas o golpe estava longe de ser comum porque fez o homem mais forte do mundo voar centenas de metros. Grrr. Abyss cerrou os dentes e forçou seu corpo a parar de voar mais longe. O líder supremo deu passos simples no ar, mas esse simples movimento impulsionou centenas de metros para frente. Os olhos de Abyss mais uma vez brilharam com raios enquanto seu cabelo feito de raios aumentava em intensidade. Estilo relâmpago, punho supremo dos céus. Os músculos de Abyss incharam enquanto ele desferia um soco que poderia destruir montanhas e derrubar os céus. O líder supremo fez um simples golpe de palma e atingiu o punho que se aproximava. Bum, rachadura. Prédios abaixo deles finalmente desabaram, e uma montanha próxima se partiu em pedaços com o resultado. Árvores ao redor da colina tiveram suas raízes arrancadas do chão, fazendo com que a bela natureza parecesse muito diferente do que antes. Depois que uma nuvem de poeira se formou em torno de Abyss e Supremo Leader, ficou óbvio quem tinha vantagem na partida. O líder supremo estava cobrindo o punho de Abyss com a palma da mão, sem nenhum sinal de dor em seu rosto. Como você pode ver, é inútil. Ele começou suas palavras com arrogância, mas elas logo foram interrompidas quando Abyss deu um uppercut, que acertou perfeitamente o queixo do líder supremo. Estilo relâmpago, uppercut supremo dos céus. Abyss gritou poderosamente e enviou o líder supremo voando direto em direção à lua. Depois de abaixar a mão, gotas de suor começaram a escorrer pelo seu corpo, deixando-o encharcado instantaneamente. Seu peito subia e descia conforme a exaustão começava a chegar, mas então ele viu rostos dentro de sua mente. A maior parte era sobre um bebê com lindos olhos azuis. Era Azura, sua preciosa filha. Surpreendentemente, ele também viu o rosto de Helena e se lembrou de quando a conheceu pela primeira vez. Foi no dojo, onde ele foi para bater nos dois bastardos que intimidavam alguém mais fraco do que eles porque achavam que era divertido. Por causa dele, aquela que sofreu bullying sobreviveu e atualmente tem uma família em algum lugar do mundo, que também é eternamente grata a Abyss. O próprio Abyss não sabe disso, mas ele mudou muitas vidas durante sua vida. O nome de Humanities Hop não veio por causa de sua força incrível. Em vez disso, foi por causa dos feitos que ele fez. Os feitos que mudaram a direção do mundo para o melhor. Ele próprio pode pensar que não fez nada de especial e que não passa de um fantoche do governo. Mas para muitos, ele é um herói. Especialmente o herói de Azura. Azura. Helena. Talvez eu tenha que consertar meu relacionamento com ela. Talvez não. Eu tenha que. Abyss respirou fundo e virou a cabeça para o céu, onde um homem com vestes ensanguentadas estava correndo de volta para ele com um rastro de sangue saindo de sua boca e raiva enchendo seu rosto. Parece que você não quer morrer em silêncio. O líder supremo cobriu sua mão com uma espécie de armadura preta, que envolvia seu braço, da ponta dos dedos até o ombro. Crkk. Um som de relâmpago estalando escapou da boca de Abyss. Ele abriu bem a boca, e o interior dela estava cheio de pequenos raios. Chegou até a garganta e talvez até o estômago. Grito de batalha do dragão relâmpago. Depois que Abyss gritou suas palavras,
Uma explosão de relâmpago saiu de sua boca, fazendo seus olhos brilharem como um par de lâmpadas, que eram da cor azul relâmpago. Morte e destruição, arsenal da morte. O líder supremo deu um poderoso soco direto e atingiu a explosão de relâmpago que se aproximava. Seu rosto mostrou uma freza mortal quando seu soco começou a destruir o raio de relâmpago. Gra! Abyss gritou, e a força do seu raio aumentou em 2 vezes. Desta vez, o líder supremo teve que dar um passo para trás, pois não conseguiu conter o aumento repentino do ataque do abismo, mas logo ele pegou o jeito e continuou destruindo o raio. Depois de ver que seu ataque seria destruído mais cedo ou mais tarde, ele fez algo que nunca havia feito antes. As pupilas de Abyss começaram a ter raios e, logo, seus olhos não pareciam mais globos oculares comuns, mas sim pequenas bolas de raios. Soberania do dragão relâmpago. 2 raios saíram dos olhos de Abyss, o que pegou o líder supremo de surpresa. Pequenos relâmpagos circulavam ao redor do feixe, enquanto o feixe era feito de bilhões de pequenos relâmpagos, mas cada um deles tinha a mesma força de um relâmpago comum. Morte e destruição, nada. O líder supremo rapidamente colocou a palma da mão no caminho e enviou uma pequena bola preta voando direto em direção ao raio de luz que se aproximava, mas ele se esqueceu de uma coisa. Ele usou seu braço, que estava bloqueando o grito de batalha do dragão relâmpago do abismo, para enviar aquela bola preta, o que deixou seu corpo completamente desprotegido. Sem mais delongas, o grito de batalha do relâmpago atingiu o tronco do líder supremo e o fez voar instantaneamente para trás, enquanto o raio ainda o empurrava para trás. Mas isso não foi tudo. A bola preta errou o raio que vinha dos olhos de Abyss, e por causa desse erro, outros 2 raios atingiram o líder supremo no rosto, e sem poder fazer nada, ele foi empurrado para trás por 3 raios, que são fortes o suficiente para destruir 1 ou 2 países. Ah! Abyss gritou e aumentou a força de seu ataque mais uma vez e viu uma montanha sendo destruída à distância, mas ele não parou de atacar. O dragão relâmpago mostrou seu poder esta noite. Martial Arts System. Capítulo 309. Fração do poder de Spearless. Hugo. Um jovem de cabelos pretos bateu em um muro de pedra, fazendo-o quebrar, e logo o muro de pedra desmoronou completamente. Arg! O jovem de cabelos pretos, com um grunhido de dor, moveu seus membros de forma dolorosa, deixando um ferimento considerável em suas costas, fazendo com que a pele musculosa de suas costas fosse arrancada. Ele segurava uma lança de aparência majestosa, que tinha um tom prateado que quase refletia a luz da lua. De repente, uma garrafa de vidro apareceu em sua mão esquerda e, sem mais delongas, ele a bebeu, e logo o líquido verde começou a escorrer por sua garganta enquanto seus ferimentos começavam a cicatrizar lentamente. Anfitrião, essas poções não durarão para sempre, estou bem ciente. Ishiro disse e limpou a saliva dos lábios. Você é um bastardo durão, não é? Uma figura vestida de preto apareceu no topo do muro de pedra, que foi explodido em pedaços depois que Ishiro caiu sobre ele. Ele era uma das figuras que lutava contra Ishiro há algum tempo. Suas características faciais eram obscuras, mas Ishiro conseguiu descobrir sua identidade. Primeira Ordem. Isso mesmo, o nome dele é a Primeira Ordem. Baki, outra figura, pousou a alguma distância de Ishiro. Ele tinha vestes pretas semelhantes com sua figura obscura, mas sua voz era muito mais calma do que da Primeira Ordem. Seu nome também é bem único, é Segunda Ordem. Ishiro sabia que esses 2 agressores faziam parte de alguma sociedade secreta, assim como o homem que estava lutando contra seu sogro. Ele gostaria de encontrar respostas, mas tem estado ocupado demais para permanecer vivo. A Primeira e a Segunda Ordem pareciam ilesas e nem pareciam exaustas. Enquanto outra garrafa de vidro se quebrou na mão de Ishiro, ela era invisível aos olhos dos outros, mas parecia incrivelmente pesada na mão de Ishiro. Ele conseguiu sobreviver até agora com a ajuda de suas poções de cura épicas, mas elas estão acabando rápido. Ishiro afastou sua exaustão e se preparou para outro confronto que decidiria se ele viveria para ver o outro dia ou morreria. Mas quando a Primeira e a Segunda Ordem estavam prestes a lançar seus ataques, eles viram algo inimaginável. Krá! Ishiro rapidamente virou a cabeça para o céu e viu raios de relâmpagos colorindo o céu negro com um tom azulado. E isso não foi tudo. A Primeira e a Segunda Ordem ficaram chocadas depois de ver seu líder supremo sendo empurrado para trás, impotente. Líder Supremo.
Ambos gritaram ansiosamente e começaram a correr em direção ao abismo na esperança de parar seu ataque, talvez até mesmo pulando na frente do ataque para salvar seu líder supremo. Não importava se isso os matasse. Mas Ishiro sabia o quão importante era para Bis finalmente ter uma ligeira vantagem. Ele não podia deixar seus esforços serem desperdiçados. Arg! Os músculos de Ishiro incharam na matéria dolorosa. Até agora, ele não ousou usar o poder de Solo of Spearless porque é perigoso, e ele não sabe quais efeitos isso pode ter em seu corpo, mas ele não tinha mais tempo para se importar. Mas pela primeira vez durante esta luta, ele liberou uma fração da verdadeira força de Spearless. Arg! A primeira e a segunda ordem estremeceram e olharam para a direita, bem a tempo de ver a lâmina de uma lança se aproximando deles. Vai ajudar o líder supremo! Gritou a segunda ordem e balançou sua espada em direção à lança que se aproximava. Tudo bem. A primeira ordem gritou e saltou em direção ao abismo. Levaria apenas alguns segundos para chegar lá, mesmo estando a quase 1 quilômetro de distância deles. Não tão rápido. De repente, tanto a primeira quanto a segunda ordem ouviram uma voz em seus ouvidos. Spearless, que estava mirando na segunda ordem, de repente mudou de direção e começou a voar direto em direção à primeira ordem. A segunda ordem ficou chocada com a visão e ficou ainda mais chocada ao ver que o Spearless parecia ter vontade própria enquanto voava direto em direção à primeira ordem, deixando Ishiro sem nenhuma arma. Isso foi um erro. A segunda ordem gritou e mudou a direção do ataque de sua espada. Dessa vez, ele mirou no corpo de Ishiro. Desculpe, eu não estou desarmado. De repente, uma espada apareceu na mão de Ishiro, que ele usou para bloquear o ataque da segunda ordem. Era uma espada de matança. Ele perdeu a segunda espada do massacre no torneio do submundo, mas ainda tinha uma. Droga! Gritou a segunda ordem com raiva. Ele esqueceu do anel espacial em posse de Ishiro. A primeira ordem colocou sua espada como um bloqueio enquanto estava no ar, e ele esperava bloquear o ataque com bastante facilidade, mas ele estava enganado. Assim que o Spearless atingiu seu bloco, ele arregalou os olhos em choque depois de sentir seus ossos começarem a tremer e sentir dor. O que? Suas palavras de descrença foram interrompidas depois que os Spearless destruíram seu bloco e o fizeram voar através de várias paredes feitas de concreto e tijolos. A segunda ordem ouviu o barulho repentino atrás dele, o que o fez perder a concentração por uma fração de segundo, mas Ishiro usou isso a seu favor. Suas espadas cantavam em uma melodia de gelar os ossos enquanto se aproximavam do pescoço de Sikourder a uma velocidade de tirar o fôlego. Para muitos, estava claro como o céu que ele morreria após esse ataque. Mas logo, Ishiro arregalou os olhos em choque e descrença. Ele tentou parar seu ataque, mas era tarde demais. Um pequeno sorriso apareceu no rosto do Sikourder quando sua espada se moveu ainda mais rápido e atingiu o punho da espada de Ishiro, que a fez voar para longe. Mais uma vez, Ishiro estava sem armas, e a segunda ordem usou isso a seu favor e golpeou sua espada para frente. Seu alvo era o coração de Ishiro. Ishiro ansiosamente colocou as mãos para frente, pronto para desviar do ataque, mas quando a espada começou a se aproximar, ele sabia que era impossível desviá-la. Seus pensamentos começaram a pensar em bloqueá-lo, e pensamentos sobre abandonar o Truiron Steel surgiram em sua mente. Atualmente, ele estava em passos de bebê, e seria mais seguro usar seu estilo anterior. Mas ele tinha um palpite de que, se ele abandonasse o Truiron Steel, ele nunca alcançaria seu potencial máximo. Ele tinha uma escolha a fazer, mas felizmente, alguém tomou a decisão por ele. Um raio prateado apareceu do céu e caiu na mão de Shiro, impedindo que a espada da segunda ordem avançasse mais. Era Spearless. Ishiro deu um suspiro de alívio depois de sentir o cabo frio e duro de Spearless em sua mão. TSK. Sikourder estalou a língua e bateu o pé profundamente no torso de Ishiro, fazendo-o voar centenas de metros para trás. Que humilhação aquele pirralho, como ele deu tanto trabalho. Depois que ele pensou que Ishiro tinha sido tratado, ele virou seu olhar de volta para o céu e olhou com raiva para Bis, que estava flutuando como um deus do relâmpago. Ele estava prestes a correr para fazer um ataque suicida para distrair a Bis o suficiente para que seu líder supremo retornasse, mas ela não precisava. Logo, um sorriso nojento apareceu em seu rosto quando ele viu um homem com vestes ensanguentadas aparecendo à distância, com o cabelo desgrenhado e leves sinais de queimaduras no corpo, mas,
Fora isso, ele estava completamente bem. Martial Arts System. Capítulo 310. Dragão dos Nove Céus. Um homem com vestes ensanguentadas apareceu a alguma distância de um homem de cabelos pretos, cujo peito nu estava visível. O líder supremo limpou o rastro de sangue da boca e sorriu selvagemente. Sinceramente, eu não esperava isso, mesmo me forçando a cometer um erro. Eu tenho que aplaudir você. Ele moveu lentamente as duas mãos e começou a bater palmas lentamente. Uf! Abyss respirava com dificuldade enquanto seu cabelo relâmpago perdia a intensidade e estava quase morrendo. O som das palmas do líder supremo ecoou em seus ouvidos, o deixou bravo e humilhado. Há quanto tempo ele não é humilhado dessa maneira? Foi quando ele entrou pela primeira vez no cenário profissional que sua famosa sequência de derrotas começou. Muitas vezes lhe disseram que ele era arrogante por abandonar a faculdade e que deveria ter ficado para aprender uma ou duas coisas antes de entrar para as grandes ligas. Mas, contra todas as probabilidades, quando ele tinha 20 anos, ele começou sua famosa sequência de vitórias ao derrotar um veterano famoso. Nos últimos 10 anos, ele tem tido uma existência de primeira. Ninguém ousou tirar sarro dele, apenas o ódio vinha pelas costas, principalmente do governo. Ah! O líder supremo parou de bater palmas e sorriu inocentemente. Você está frustrado? Seu ataque, que foi aprimorado por toda sua vida, não teve sentido. Desde seu nascimento, todo o caminho até aqui. Esse movimento carregou o peso dos tempos, e era para levá-lo a outra vitória, mas, infelizmente, ele olhou para suas vestes, que estavam apenas ligeiramente rasgadas nas laterais, com as laterais de seu cabelo levemente queimadas e um pouco de pele com marcas de queimadura. Seus 45 anos de experiência só conseguiram queimar minhas roupas. Isso não é embaraçoso. O rosto do líder supremo mostrou sua confiança e arrogância ilimitadas em sua própria força. Mas então, Abyss riu, e seu cabelo feito de relâmpagos começou a estalar. Você está enganado. Eu tenho muito mais guardado. E você pode se arrepender de cruzar meu caminho. Ah! Ah! O líder supremo começou com uma pequena risada até que se tornou uma gargalhada estrondosa. Abyss sorriu e apontou a mão para o céu. O líder supremo parou de rir e olhou diretamente para o céu, onde uma sombra semelhante a uma cobra era vista acima de uma nuvem de relâmpagos. Estilo relâmpago, dragão dos nove céus, mostre-se. Cru. O som de alguém rugindo foi ouvido na noite escura. O rugido fez o vento se acalmar e as montanhas próximas desmoronaram completamente. As nuvens se separaram e um rosto se tornou visível. O rosto tinha características de cobra, com pele escamosa de réptil e olhos ameaçadores. Logo, todo o corpo do indivíduo enorme se tornou visível. Ele tinha nós espinhais descendo pelas costas, uma cauda farpada que podia cortar qualquer um em pedaços e uma mandíbula serrilhada com fileiras de dentes afiados. O indivíduo era azul e parecia feito de relâmpago. Cru. Era enorme. Dragão. Abyss se transformou em um raio e apareceu no topo da enorme cabeça do dragão, que olhava ameaçadoramente para o líder supremo. O líder supremo estreitou os olhos e um tom preto cobriu seu corpo. Estilo relâmpago. Sopro do dragão. Abyss colocou a palma da mão na cabeça escamosa do dragão. O dragão relâmpago abriu lentamente sua mandíbula monstruosa, como se estivesse prestes a dar uma mordida enorme. Logo, raios foram vistos nadando em volta de sua garganta, e logo, um pequeno raio se formou dentro de sua garganta, mas logo, aquela bola ficou cada vez maior, até que era impossível mantê-la dentro de sua boca. Com um rugido, o dragão relâmpago cuspiu a bola de relâmpago, mas assim que ela saiu de sua boca monstruosa, ela explodiu, e um raio, que era dezenas de vezes maior que o raio do próprio Abyss, apareceu. O enorme raio de 10 quilômetros de comprimento foi direto em direção ao líder supremo, e parecia impossível sobreviver. Mas o líder supremo não pensava assim. Morte e destruição, Sinfonia da Morte. Uma pequena linha preta apareceu bem na frente do líder supremo, e ele a enviou direto para o sopro relâmpago que se aproximava. A linha preta voou como um míssil no céu e, quando colidiu com o Lightning Breath, surpreendentemente, cortou o raio. O Lightning Breath foi cortado ao meio, o que reduziu muito sua força e precisão. Portanto, o líder supremo não se moveu. Em vez disso, ele observou enquanto dois lados do Lightning Breath passaram por ele e atingiram algo atrás dele,
o que causou uma explosão massiva com uma altura de 10 quilômetros. Mas isso não foi tudo. A linha preta atingiu o Lightning Dragon no rosto, fazendo-o chorar de agonia, mas logo o impulso das linhas pretas parou, e ele desapareceu. Mas conseguiu fazer um corte visível ao redor do nariz e da boca do dragão relâmpago. Se ele não fosse feito de relâmpago, estaria sangrando como se não houvesse amanhã. As escamas incrivelmente duráveis não conseguiram fazer nada para impedir o ataque. Abyss cambaleou um pouco, mas conseguiu manter a postura, mas seu rosto mostrou que as coisas não saíram conforme o planejado, e a força do líder supremo surpreendeu muito. É só isso? O líder supremo gritou com seu tom poderoso enquanto começava a flutuar em direção ao enorme dragão à distância. Abyss olhou para o dragão abaixo dele e tocou ternamente sua cabeça. Meu amigo. Você está disposto a arriscar sua vida por mim? O dragão relâmpago ficou quieto por um momento antes de soltar um rugido alto. Raul. Abyss sorriu tristemente e disse. Então vamos fazer isso, parceiro. Seu corpo se transformou em um raio e, logo, ele desapareceu da cabeça do dragão de relâmpagos e foi visto correndo direto em direção ao líder supremo. O líder supremo sorriu enquanto se preparava para o combate corpo a corpo. Mas então, no céu, o dragão relâmpago berrou e começou a voar direto em direção ao líder supremo. 2 contra 1. Não importa. O líder supremo riu ameaçadoramente e desferiu um soco que poderia matar qualquer um apenas com a pressão do vento. E o alvo daquele soco era Abyss, e ele não conseguiu fazer nada contra o ataque repentino e foi lançado voando enquanto cuspia bocados de sangue. O líder supremo voltou seu olhar para o dragão relâmpago que estava se aproximando. Hora de ver do que você é feito, besta sem cérebro. Sem nenhum medo em seu rosto, ele atacou um dragão, que era mais de 1000 vezes maior que ele. A fonte deste conteúdo é Freio IB Novo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos, Solen irmãos.